Não culpe Deus. Kenneth Reagan. Capítulo 3. Redimidos da maldição. A Bíblia retrata Jesus como o libertador de homens e mulheres, não como seu destruidor. Foi essa revelação que o Dr. Dowie recebeu naquele dia. Satanás é o destruidor, Jesus é o libertador. Na sua primeira epístola, João diz a respeito de Jesus: para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. A Bíblia diz ainda em Lucas, capítulo 9, versículo 56, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, vidas dos homens, mas para salvá-las. Há 1 ou 2 anos, recebi uma linda carta de uma jovem que estava prestes a receber o seu livramento condicional da prisão. Ela escreveu que quando tinha 5 anos, os seus pais se separaram e ela foi morar com seu pai. Ele viveu com uma sucessão de mulheres diferentes. E quando ela atingiu os seus 13 anos, ela já andava pelas ruas como uma prostituta. Depois ela penetrou no mundo das drogas. Aos 17 anos, ela casou-se com um homem muito mais velho do que ela, só para ter proteção e segurança. Aos 18 anos, ela teve uma criança. Aos 19 anos, ela foi presa e enviada à penitenciária por estar envolvida no tráfico de drogas. Durante todos esses anos, eu estava muito amargurada, dizia ela. Eu culpava a Deus pela separação dos meus pais. Culpava a Deus pela espécie de vida que eu havia tido e por todas as coisas más que haviam acontecido. Quando eu cheguei na prisão, a minha companheira de cela possuía sua revista, A Palavra da Fé. Ela tentou testemunhar para mim, mas eu não dava ouvidos e nem queria ler a revista. Um dia, quando ela não estava na cela, eu li a revista e a primeira mensagem foi: não culpe a Deus. Eu percebi então que foi o diabo que me havia roubado da minha mãe, que havia destruído o meu lar e que tinha causado toda a minha miséria, meu sofrimento e dores de cabeça. Eu fiquei furiosa com o diabo por ter mentido para mim. Então eu caí de joelhos, entreguei o meu coração a Deus e nasci de novo. A minha companheira de cela e eu escrevemos solicitando a sua literatura. Fomos ambas batizadas no Espírito Santo, iniciamos uma reunião de oração e 39 outros prisioneiros foram salvos e enchidos com o Espírito Santo. Até o capelão católico romano ficou cheio com o Espírito. Quero lhe agradecer por ter trazido essa verdade para mim. Ela continuou dizendo que pretendia voltar para o seu marido e filho depois de ser libertada da prisão. O seu marido também foi salvo e batizado no Espírito Santo e o casal estava planejando entrar para o ministério. Ao ler a sua carta, eu pensei neste princípio de não culpar a Deus, mas também pensei a respeito do versículo: e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. A verdade a libertou. Jesus disse em João 10,10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele acrescentou, o ladrão, Satanás, não vem senão a roubar, matar e destruir. Neste versículo, Jesus está contrastando as obras de Deus com as obras do diabo. Vejam, aquilo que rouba, aquilo que mata, aquilo que destrói é obra do diabo. Isso está bem claro, não é verdade? Jesus fez uma profunda declaração neste versículo quando disse, eu vim. Quem é ele? A Bíblia ensina que Jesus é Deus manifestado em carne. Em João 14,9, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Hoje em dia, confiamos na rádio, na televisão, em revistas, em jornais, para nos informar como as personalidades dominantes realmente são. Se você quiser saber como realmente é, olhe para Jesus. Deus é tal qual Jesus. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ademais, se você quiser ver Deus operando, olhe para Jesus. Em João 14,10, Jesus disse, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. A maneira pela qual o Pai, operando em Jesus, curava as pessoas, era através da unção do Espírito Santo.
Lemos em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Estas são as obras de Deus. Estas e outras passagens da Bíblia claramente chamam as enfermidades de opressão satânica. Quando Jesus diz, o Pai é quem faz as obras, significa que Deus fez todas as obras que Jesus fazia. Por exemplo, quando Jesus estava a bordo daquele pequeno barco no mar da Galileia e repreendeu a tempestade, Marcos 4:39, em realidade era Deus quem estava repreendendo a tempestade através de Jesus. Ora, se Deus provocou a tempestade, então ele estaria operando contra si mesmo ao repreendê-la. O mesmo se refere às curas. Se Deus é o autor e causador de doenças e enfermidades, todavia, ele curava as pessoas através de Jesus. Então, Deus estaria operando contra si mesmo. E Jesus disse em Marcos 3:25 que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. A descrição de Jesus do Pai no capítulo 14 de João, a sua declaração no versículo 9 desse capítulo, quem vê a mim vê o Pai, a sua declaração no versículo 10, o Pai quem está em mim é quem faz as obras, e a passagem em Atos 10, o qual Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, tornam impossível para mim aceitar o ensinamento de que a doença e a enfermidade procedem de Deus. A própria natureza de Deus, o Pai, rejeita tal argumento. Jesus claramente ensinou nessa e em outras passagens que a doença e a enfermidade são de Satanás. Vamos examinar o capítulo 13 do Evangelho de Lucas, por exemplo. Aqui, Jesus estava numa sinagoga quando entrou uma mulher que andava toda curvada. A Bíblia diz que ela não podia de modo algum endireitar-se. Suponho que ela tivesse artrite ou alguma outra doença dessa natureza, porque o seu corpo estava trancado numa posição curvada. Jesus chamou a mulher para si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele a tocou. Evidentemente, o poder curador de Deus foi transmitido por aquele toque no seu corpo. Ela logo se endireitou e foi instantaneamente curada. O líder da sinagoga ficou furioso, fingindo que a sua ira, porque Jesus havia curado no sábado. Jesus fez então uma declaração profunda ao responder. Ele disse, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? No verso 16. Jesus fez 3 declarações positivas aqui. Primeiro, Satanás havia amarrado essa mulher durante 18 anos. Segundo, Jesus afirmou que ela precisava ser liberta. E terceiro, a razão por que ela devia ser liberta era por ser ela uma filha de Abraão. Sim, alguém poderá dizer, a cura pertence aos judeus. Sempre que você encontra um bom versículo que lhe promete prosperidade ou bênçãos físicas, materiais ou financeiras, alguém dirá, isso foi para os judeus. Ora, espere um pouco. Vire para Gálatas 3, do 13 ao 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Olhe agora para o versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Você é de Cristo? Você é dele? Você entende que você não é da semente física, descendente físico de Abraão, mas você é de Cristo. Se você nasceu de novo, você é da semente espiritual de Abraão e tornou-se herdeiro da promessa. Agora olhe para o versículo 7 deste capítulo. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Jesus disse, convinha que essa mulher fosse libertada da sua enfermidade, porque ela é filha de Abraão. E Deus está dizendo a mesma coisa hoje. Vocês, filhos e filhas espirituais de Abraão, não deviam estar presos por enfermidades e doenças. Vocês deviam ser livres. Graças a Deus, Jesus veio nos libertar das garras de Satanás, do pecado e da enfermidade, porque Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas 3,13. Para descobrirmos o que é maldição da lei, precisamos voltar para a lei, os primeiros 5 livros da Bíblia.
lá descobriremos que a maldição da lei é pobreza, enfermidade e morte. Deus estabeleceu um concerto com os filhos de Israel quando eles estavam a caminho da terra prometida, depois de terem saído do Egito. Deus advertiu-os que se eles recusassem andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, eles sofreriam muitas aflições. Deuteronômio 28, do 15 ao 68. Se fossem obedientes, todavia, Deus prometeu: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá algum que aborte, nem estéril da tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Muitos acreditam, isso aí está em Êxodo 23, do 25 ao 26. Muitos acreditam que a gente precisa ficar doente para morrer, mas Deus não falou assim. Deus disse que Ele cumpriria o número dos seus dias. Ele não disse que o seu povo não iria morrer, mas afirma que Ele não teria que morrer por causa da enfermidade ou doença. A cura nos pertence debaixo do Novo Concerto ou Novo Testamento, da mesma forma que pertencia a Israel debaixo do Velho. Os crentes do Novo Testamento são agora redimidos da morte espiritual. Somos redimidos da enfermidade e da pobreza, para tornar isso mais pessoal. A cura pertence a você. Ela pertence a você porque a enfermidade é doença.